Quais são as chaves, quais são os segredos para eu poder interpretar e entender tudo que está no livro de Apocalipse? Nesse vídeo eu quero te entregar segredos preciosos de forma rápida e fácil que você vai compreender e conseguir decodificar os sinais e ter um entendimento pleno sobre o Apocalipse. Fica comigo até o final porque você vai gostar demais desse vídeo. Mas eu também estou floridão assim para poder celebrar o número de quase 100 mil inscritos. Já já nós estamos chegando a 100 mil inscritos aqui no canal. Só para lembrar, para quem não sabe está chegando agora, nos últimos 20 dias foram 65 mil inscritos aqui no meu canal, de uma forma muito rápida e muito legal. Eu fiquei muito feliz da resposta de vocês com todos os comentários e likes que vocês estão dando nos meus vídeos aqui. Valeu mesmo, eu estou muito feliz com o feedback de vocês. Então, para poder celebrar, eu coloquei esse floridão aqui, né? Que maravilha, toalha da vovó. Mas antes da gente seguir, deixa eu te pedir carinhosamente para você deixar o seu like se você ainda não deixou, para você se inscrever se você ainda não se inscreveu, que são coisas muito importantes agora para esse vídeo se ranquear e alcançar outras pessoas. Faz isso agora nesse começo, nos ajude e faça esse vídeo ficar bem ranqueado. Vou te dar 3 segundos para você deixar o seu like e se inscrever se ainda não é inscrito. Vai lá. 1, 2, 3. Muito obrigado, eu te agradeço de coração se você se inscreveu no nosso canal e deixou o seu like. Para mim, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Eu quero que você entenda o seguinte, esse vídeo aqui é para ajudar a você com algumas chaves. Imagina o seguinte, o livro de Apocalipse são verdades, são segredos, são revelações de Deus. Imagina assim, ó, você tem um cofre que guarda as maiores revelações, que guarda segredos futuros, que guarda segredos de Deus, do mundo espiritual para a humanidade. Só que ele está tudo num cofre, e esses segredos estão num cofre. E você precisa das chaves, das codificações, você precisa das combinações certas para poder ter acesso a essas revelações, esses códigos e a interpretação deles. Eu vou te dar nesse vídeo aqui os códigos, as combinações para você, eu vou te dar a ferramenta para a partir dessas ferramentas você conseguir olhar para o livro de Apocalipse sem o medo que fizeram você olhar. Para você olhar para o livro de Apocalipse e enxergar esperança. Esse vídeo não é um intuito religioso de fazer você acreditar a todo custo. Esse vídeo aqui eu vou te dar ferramentas para você, a partir dessas ferramentas, abrir o livro como fonte de conhecimento ou como fonte de profundidade de revelação, para a partir dessas ferramentas você conseguir interpretar a partir daí os escritos do Apocalipse. Então fica comigo, você vai gostar demais desse vídeo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, Jesus solta uma informação preciosa, que é uma chave hermenêutica que ele dá pra gente ali, ele deixa para a humanidade. Ele falando para os seus discípulos, olha, vocês só vão ter o pleno entendimento dessas coisas quando elas acontecerem. Jesus está dizendo o seguinte, existem profecias que vocês não vão conseguir entender plenamente o seu significado. Vocês vão conseguir entender algumas coisas correlacionando com outros textos, analisando os sinais que essa profecia carrega. Mas o entendimento pleno dela vocês só vão ter quando elas se cumprirem. Logo, para a gente ter aqui um ponto de partida, ter um start para você compreender, você que não tem noção nenhuma da Bíblia, das Escrituras, para você entender uma profecia bíblica, você não pode ser levado por pessoas que dizem que aquela profecia significa exatamente aquilo e não há margem de interpretação para outra coisa. E existem basicamente 3 vertentes que explicam o Apocalipse. Essas 3 correntes teológicas, essas 3 linhas doutrinárias, esses 3 vieses de interpretação do Apocalipse. Mas eu quero te dizer que para mim o Apocalipse, ele é um livro que ele se propõe a ser o que realmente o nome diz. Apocalipse, do grego, é revelação. Portanto, é Deus revelando algo para a humanidade. E transformaram o Apocalipse numa literatura apocalíptica. Você me entende? Para mim, o Apocalipse é uma revelação de Deus para aqueles que creem nele e creem no seu Filho, Jesus Cristo. Existe uma vertente teológica que diz, que é ligada mais à história, que esses acontecimentos já aconteceram. Outro viés teológico é que as profecias do Apocalipse ainda vão acontecer, nada aconteceu ainda.
E existe uma outra linha teológica, uma outra teoria, é de que já aconteceram alguns eventos preditos no Apocalipse, mas ainda há outros que vão acontecer. Então você precisa ter clareza sobre essas 3 linhas doutrinárias. Mas você tendo esse entendimento, fica muito mais fácil para você. Quando você assistir algum vídeo de alguma pessoa relatando sobre isso, você já vai ter clareza que tem linhas doutrinárias acerca do Apocalipse. Inclusive, o canal da minha esposa, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. O primeiro link que eu vou colocar para vocês é o canal da minha esposa. Ela fala muito sobre Apocalipse, vai lá. Inclusive, ela lançou um agora sobre as 2 bestas, muito esclarecedor, entendimento claro, fácil, uma linguagem simples para você entender, beleza? A primeira chave das 3 é você precisa entender o contexto histórico que o livro foi escrito. A segunda é você precisa entender as referências que João está dando. As referências em Daniel, as referências no Evangelho de Mateus 24, as referências de Jeremias, as referências de Isaías. Se você conseguir correlacionar e achar a concordância daquilo que João está dizendo sobre o que já foi dito no Antigo Testamento, é a segunda chave para você compreender tudo que a profecia está falando. E a terceira chave é você entender um pouquinho da cultura judaica. Porque o livro de Apocalipse ele tem muito da cultura judaica, tudo que é interpretado na Bíblia judaica. Então você tem que ter essa compreensão. Primeiro, essas 3 chaves. Você entender o contexto histórico, você entender as referências que João está fazendo aos escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você entender a cultura judaica, porque a cultura judaica tem muito símbolo, tem muita tradição. A partir dessas 3 chaves, ter um entendimento para você compreender o que o Apocalipse está dizendo. Por exemplo, o contexto histórico é a primeira chave para você entender por que João está usando essa linguagem, por que João está escrevendo de uma forma tão dramática. Você tem que entender o contexto histórico, é a primeira chave. Para você entender o contexto histórico, você tem que lembrar do imperador da época, Titus Flávios Dominicianus, ou Dominiciano. Se você conhecer um pouquinho da história de Dominiciano, você vai ver que, inclusive, Dominiciano ele é chamado de o usurpador. A história normal diz que seu irmão mais velho, que era o Tito, ele morreu de uma doença. Mas a história paralela que se corre é que Dominiciano matou o próprio irmão para poder assumir o império. E, inclusive, Dominiciano ele foi levantado, ele foi reconhecido como imperador pela guarda violentíssima pretoriana. A guarda pretoriana, que era uma guarda diretamente dos imperadores, ele foi reconhecido como imperador pela guarda pretoriana, ele usurpou o trono, e há quem diga que ele matou o próprio irmão. Então, assim, esse cara era violento, usurpador, era tirano e exigia, há quem diga que ele exigia ser chamado de Deus. Ele queria ser reconhecido como um Deus. Então agora você imagina uma coisa, você entendeu o contexto, então você imagina, João está recebendo a visão de Deus, João está recebendo a informação de Deus, e Deus está falando coisas extraordinárias para ele. Só que Deus não pode falar tudo abertamente. Por quê? Se Deus fala tudo abertamente, imagina como as cartas iam sair da ilha de Patmos. Como que as cartas, os escritos de João, iam passar pela censura? Como ia passar pelo crivo da censura? Impossível. Então, é por isso que o livro de Apocalipse tem tanta simbologia, tem tantos códigos. Porque esses códigos é para que passasse pelo crivo da censura. Então imagina, ele está numa ilha exilado, ele está ali isolado e ele está escrevendo. Como que ele vai enviar essas cartas? E essas cartas vão chegar às igrejas? Como que ele vai enviar essas cartas para poder se compilar e fazer o livro? Se a censura pega ali e fala assim, não, aqui está falando do Império Romano, não, aqui ele está falando do imperador tal, aqui ele está falando de tais impérios, automaticamente iam rasgar, iam queimar as cartas. Na sua poderosa sabedoria, Deus transmite para João tudo através de códigos. É por isso que o Apocalipse fala de tantos códigos. Mas esses códigos, como eu te falei, eles podem ser interpretados. Mas esses códigos foram propositais para que o livro chegasse e as informações chegassem, inclusive, até nós no dia de hoje. Se não fosse assim, o livro não chegaria. Qual é a segunda coisa que você precisa entender sobre os códigos? É que Deus sempre transmite as suas informações, a sua sabedoria ou a sua vontade através de códigos, através de símbolos ou de representações. Um exemplo claro aqui, o batismo é um símbolo de uma morte. É você morrer para o mundo e nascer por uma nova vida.
Por exemplo, Jesus, quando terminou de ser batizado, uma pomba desceu do céu e pousou sobre ele. A pomba era um sinal do Espírito Santo. Então, tá vendo? Era um símbolo. Moisés, logo que o povo saiu do Egito, o povo foi liberto, que Deus tirou o povo do Egito, com as pragas, inclusive, você vai lembrar que Deus fala para Moisés assim, ó, o povo está no deserto, caminhando no deserto, o povo está transitando pela terra, até chegar ao lugar prometido, até chegar em Canaã, e Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou te mostrar o lugar, eu vou te mostrar um tabernáculo, uma casa, uma tenda que você vai construir, para eu poder me manifestar e o povo poder prestar culto, o povo poder me adorar. Então Deus faz Moisés olhar para o alto e Moisés vê um tabernáculo. Moisés vê uma tenda. E Deus fala para Moisés assim, ó, construa de acordo com o que você está vendo. Então Moisés faz um templo, Moisés faz uma tenda, que era o primeiro tabernáculo. E Moisés diz assim, aqui vocês vão adorar a Deus. Então aquele templo era um símbolo do templo do céu. Deus mostrou um templo no céu e Moisés construiu na terra. Então o templo da terra é um símbolo do templo do céu. E quando a gente estuda teologia, coisa que eu fiz há uns bons anos atrás, você percebe que o templo que Moisés viu, na verdade, fazia referência a Jesus, esse templo que descia do céu. E é por isso que Jesus desceu do céu. Mas beleza, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Então assim, a Bíblia tem muitos símbolos, tem muitos significados, tem muitas referências e linguagens metafóricas. Muitas passagens bíblicas não podem ser levadas na literalidade, beleza? Mas eu vou encurtar aqui e falar agora para você dos símbolos. O primeiro código que você precisa interpretar é das cores. As cores têm um significado, são códigos. E qual é o código das cores? O branco fala sobre santidade. O branco fala sobre pureza. A cor preta, ela fala sobre impiedade. E isso aí fica muito claro quando você vê lá do Cavaleiro do Apocalipse. O cavaleiro preto, o cavalo preto. Impiedade. O amarelo, na verdade o amarelo é chloros, o original grego fala de chloros, é um esverdeado, é símbolo da morte. E o vermelho, quando você vê falando da cor vermelha no Apocalipse, está fazendo referência a sangue. Agora, uma outra decodificação muito importante para você entender são os números, a numerologia do Apocalipse. A numerologia do Apocalipse também está muito ligada às numerologias de Gênesis. Mas olha só, preste atenção nesses códigos que eu vou te dar agora para você interpretar o livro de Apocalipse. 144.000 é um número que se refere, simboliza os salvos, os separados. Não necessariamente quer dizer sobre 144.000 pessoas que serão salvas. Está se referindo ao número dos salvos. Então, é um código. Quando ele fala de um dia significa um ano. Então, sempre que você vê um dia, use o código um ano. Quando você vê o código meia hora, você pode entender por uma semana. Quando você vê o código 5 meses, está se referindo a 150 anos. Quando você vê o código 42 meses, está se referindo a 1260 anos. Esses são códigos dos tempos. Eu estou te dando agora a decodificação dos números. Esses são os códigos para você interpretar os números do livro de Apocalipse, que são símbolos. Eu estou decodificando os símbolos para você, mas para não ficar uma linguagem muito extensa, eu vou colocar uma arte no final do vídeo com o significado desses símbolos. Aí você pode printar, você pode baixar para ficar mais fácil o teu entendimento e o teu estudo, ok? Então, só para a gente terminar essa decodificação dos símbolos, para você ter instrumentos para você entender e interpretar o livro, quando ele fala de 7 estrelas, que você vê muito bem, ele está falando de 7 anjos. Quando ele fala de 7 anjos, ele está falando de 7 líderes. E quando ele está falando do chifre, lembra dos chifres que ele fala? Ele está falando de reinos. Ele está falando de dominadores. Use esses códigos e lá no final agora eu vou colocar para você uma arte para você entender todos esses códigos e facilitar o teu entendimento. Agora, por que eu disse para você que o livro do Apocalipse era um livro de esperança? Por quê? Quem não usa esses códigos só olha para as sentenças, só olha para a simbologia e aí fica desesperado. O livro do Apocalipse é esperança para aqueles que creem em Deus e creem no seu Filho, Jesus. Certos de que Jesus disse, eu vou para o meu Pai, preparar lugar e voltarei para buscá-los. Todo aquele que crê em Cristo, esse tem esperança em seu coração. Você não precisa ser levado pelo medo. Lê as Escrituras, vai libertar o teu entendimento e você vai se aproximar da vontade de Deus. Um abraço, valeu, tchau, tchau.